Meu filho colocou a sogra dele no meu quarto e me deu 48 horas para ir embora. Fiz as malas em silêncio completo e fiz umas ligações estratégicas para pessoas especiais. Na manhã seguinte, cada casa da rua tinha uma placa de "Vende-se". Meu filho veio correndo, desesperado. "O que você fez?" Eu disse: "Só liguei para alguns amigos." Mas essa história começa bem antes disso, sabe como é? Muito antes disso tudo acontecer naquela casa. Meu nome é Vera, tenho 62 anos, viúva há 15 anos inteiros. Meu marido, Carlito, morreu num acidente de trânsito quando Rodrigo tinha apenas 22. Ele estava voltando do trabalho, de ônibus, quando um carro não respeitou o sinal. Foi rápido, disseram. Não sofreu. Mas a gente sofre mesmo depois que a pessoa já se foi, né? Você sofre todo dia, olhando para o lugar onde ela se sentava. Sofre quando sente o cheiro de um produto que ela usava. Sofre quando alguém bate a porta e você acha que é ela voltando para casa. Desde esse dia, foi só eu e Rodrigo. Ele era meu alicerce e eu era dele também. Trabalhei durante anos como secretária. Levantava cedo, voltava tarde, mas consegui pagar a casa. Aquela casa não era grande, não era sofisticada, mas era minha, era nossa. Cada cômodo tinha uma história, uma memória que valia ouro puro. O quarto de Rodrigo, onde ele fez lição de casa, onde eu ficava de joelhos ensinando multiplicação com dedos. Onde ele dormiu quando estava resfriado e eu passava a noite acordada, ouvindo se ele respirava. Onde eu entrava só para ficar perto dele quando era pequeno, só para sentir que não estava sozinha naquele mundo enorme. A cozinha, onde a gente comia domingo juntos, depois que voltávamos da missa. Ele adorava o bolo de cenoura que eu fazia. Comia 2 fatias, às vezes 3. Dizia que era o melhor bolo do mundo inteiro. Eu sabia que não era, mas era dele. A sala onde assistíamos televisão no final do dia, deitados no sofá velho, cobertos por um cobertor que meu avô tinha feito. A varanda onde ele me ensinou a mexer com as plantas, porque tinha medo que meu dedo fosse morrer tudo sem cuidado. Aquela casa era nosso tesouro, entendeu? Não era um tesouro de dinheiro, era um tesouro de vida mesmo. Rodrigo cresceu, formou em engenharia, foi bem na carreira, muito bem mesmo. Conseguiu aquele primeiro emprego com salário de verdade, com benefício, com futuro. Eu fiquei orgulhosa, tão orgulhosa que chorei. Ele me levou para comemorar num restaurante de verdade, onde a gente senta e alguém traz comida em prato de louça mesmo. Casei depois com uma moça chamada Beatriz, e eu achei que seria tudo perfeito. Ela parecia uma boa pessoa, atenta, alegre. Eles moraram num apartamento pequenininho no início, mas depois Rodrigo conseguiu melhores oportunidades e prosperidade. A gente se via menos, mas é assim mesmo que as coisas funcionam. A vida segue seu caminho, o tempo passa, as pessoas se afastam. Mas aí, uns 2 anos atrás, recebi uma ligação dele chorado. Que dor em ouvir o próprio filho chorando do outro lado do telefone. Ele disse que era para eu vir para casa, que tinha acontecido algo muito ruim.
Quando cheguei aqui, ele me contou. Beatriz tinha conhecido um outro, um homem do trabalho dela. E ela tinha decidido que não dava mais, que queria tentar com esse cara, que pedia desculpas, mas era assim mesmo. Rodrigo ficou demolido. Não era um divórcio violento, sabe, sem brigas na justiça ou nada, mas era triste mesmo. Ele perdeu a confiança, ficou com medo de tudo. Começou a questionar se tinha feito algo errado, se era algo nele que afastava as pessoas que ele amava. Liguei e falei: meu filho, vem para casa. Aqui é seu lugar. Aqui tem cama morna, comida feita todo dia, alguém que cuida de você sem esperar nada em troca. Aqui você é seguro de verdade. Ele veio numa sexta-feira com 2 malas e um coração partido. Entrou aqui, caiu no sofá e chorou. Deixei ele chorar. Às vezes é isso que a gente precisa fazer. Deixar as pessoas chorarem de verdade e estar perto delas, oferecendo apenas silêncio genuíno e uma presença de verdade. Passamos semanas assim, bem calminhos. Eu fazia seus pratos preferidos, aqueles que ele comia quando era criança. Fazia bolo de cenoura de novo, arroz com brócolis do jeito que ele gostava. A gente via filme junto, conversava sobre tudo que era nada, sabe? Conversas que não levam a lugar nenhum, mas que preenchem os silêncios da noite. Aos poucos ele foi voltando a sorrir. Começou a se cuidar melhor, a tomar banho com vontade, a trocar de roupa. Começou a sair um pouco, e eu vinha aqui para o fundo da casa, ouvindo ele rindo em uma ligação e pensava: está melhorando, graças a Deus. Pensei sinceramente que em alguns meses ele se reorganizaria completamente de novo. Uns 3 meses depois, Rodrigo me chamou na cozinha enquanto eu lavava a louça. Ele tinha aquele sorriso tímido, aquele jeito de quem tem algo importante para contar. Disse que tinha conhecido uma moça no trabalho, no escritório mesmo, durante uma reunião importante. O nome dela era Fernanda. Ele falava dela como se ela fosse feita de ouro puro. Mãe, ela é diferente. Ela me entende. Ela é inteligente. Ela quer conhecer minha mãe. Ela... Eu apenas sorri. Meu coração batia mais forte, porque eu sabia que agora vinha a próxima fase. Assim que você acha que está tudo calmo, vem mais uma mudança. Fernanda veio alguns fins de semana. Depois começou a vir mais vezes. Dormia no sofá, respeitoso, discreto. Ela era educada, bonita, tinha um bom emprego em um banco importante. Parecia uma moça legal mesmo. Eu tentava ser acolhedora. Colocava comida na mesa, perguntava sobre o trabalho dela, sobre a família, sobre sonhos. Ela respondia com educação, mas tinha algo ali. Sabe aquele frio na espinha que você sente às vezes? Quando você olha para algo e acha que pode não ser tudo tão simples assim? Quando seus instintos gritam, mesmo que você não quer escutar, que preferiria negar tudo? Rodrigo chegou para mim um dia e falou que queria que Fernanda se mudasse para casa de verdade, que eles queriam morar juntos, que ele estava pronto para isso. Eu achei estranho tão cedo, depois de tudo que ele passou. Mas pensei, quem sou eu para negar a felicidade do meu filho? Além do mais,
Aquela casa tinha espaço. Concordei, falei que sim. Fernanda chegou com muitas malas, muita coisa mesmo. Parecia que estava se mudando para morar para o resto da vida. Começou a organizar as coisas, a mudar móvel de lugar, a rearranjar a casa inteira. Aquele sofá que era meu ia para o outro lado. Aquele quadro que eu adorava, ela achava que ficava melhor ali. Eu não falei nada mesmo. A gente segue o fluxo, né? Deixa as coisas acontecerem. Mas por dentro, aquela coisa estranha crescia, como uma sombra que não sai. Passou uma semana. Rodrigo apareceu com um assunto novo. A mãe de Fernanda, chamada Teresa, estava com uns problemas sérios. Tinha saído de um relacionamento abusivo, precisava sair da pensão onde estava morando. Não tinha onde ir, não tinha dinheiro. Rodrigo olhou para mim com aquele olhar de quem pede desculpas antes de falar. Disse que Teresa precisava ficar na casa por um tempo, só enquanto se organizava. Que era temporário, promete, que seria coisa de algumas semanas no máximo. Teresa chegou. Mulher de uns 60 e tantos anos, de voz alta, de risada estridente, que andava pela casa como se fosse dona dela. Começou a mexer nas coisas, rearranjar, trocar, organizar do jeito dela. Disse que a minha cozinha era muito escura, que a luz deveria estar daquele lado, que meu banheiro era desconfortável, que a disposição da sala não fazia sentido. Eu fiz de conta que não via. Deixei para lá. Pensei, passa, isso passa, é só temporário. Porque eu sou paciente, muito paciente mesmo. Mas aí, uns dias depois, Rodrigo me chamou no meu quarto e meu coração acelerou de um jeito que assustou. Ele tinha aquele mesmo jeito tímido e fraco que tinha agora. Respirou fundo, como se estivesse entrando numa piscina gelada, e disse as palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Disse que o quarto dele não era grande o suficiente, que a mãe de Fernanda tinha artrite grave e precisava de um quarto melhor, mais espaçoso, que aquele meu quarto era o maior da casa e que eu poderia usar o quartinho de fundo, aquele pequenininho perto da cozinha, e que eu tinha 48 horas para fazer a mudança. 48 horas. Depois de tudo que eu tinha feito, tudo que eu construí, tudo que eu sacrifiquei. 48 horas para tirar minha vida daquele espaço que era meu, que eu paguei com meu trabalho, que eu transformei em lar com minhas mãos e meu coração. Eu não gritei. Senti a vontade, mas não gritei. Eu não chorei naquele momento. Senti o peito ficar pesado, mas não chorei. Simplesmente pedi para ele sair do quarto. Ele saiu. Fechei a porta e fiquei olhando para aquilo tudo. Os quadros na parede que eu tinha pendurado quando Rodrigo era pequeno. A poltrona vermelha que meu marido tanto gostava. A cama onde eu dormia desde que Carlito morreu. Onde eu acordava de madrugada com saudade. O guarda-roupa cheio de memórias. Peguei as malas. Comecei a guardar as coisas, uma por uma. Lentamente. Sem raiva, só com uma clareza muito estranha. Como se eu estivesse assistindo de fora a tudo aquilo. Dobrava a roupa, dobrava a roupa. Fechava uma mala,
abria outra. Meu coração batia igual, nem acelerado, nem lento, só batendo. A noite inteira fiz isso. Quando amanheceu, eu tinha tudo guardado, tudo arrumado, pronto para ir embora. Rodrigo saiu para trabalhar de manhã bem cedo, sem me ver direito. Fernanda estava no quarto, ainda dormindo. Teresa estava na cozinha, comendo o café da manhã que eu tinha feito para ela, para eles todos. Eu fiquei sentada na sala com minhas malas ao redor, e então decidi fazer umas ligações. Sabe, tem certas pessoas que você conhece de verdade. Pessoas que vivem do seu lado por 30 anos. Vizinhos que viram seu filho crescer. Que você vê sair para trabalho cedo de manhã e voltar de noite cansado. Que você pega a comida feita quando o filho está com febre. Que você abraça quando o marido morre. Que você diverte com na varanda nas noites de calor. Essas pessoas merecem uma ligação, merecem saber a verdade. Liguei para Marlene, que morava ao lado e era minha amiga especial desde que Rodrigo era pequeno. A gente dizia brincadeira, tomava café, vinha aqui para minha varanda e ficava conversando sobre a vida toda. Liguei para seu João, que tinha uma mercantilzinha na esquina e sempre me chamava com muita educação de Dona Vera, com muito respeito, que me dava desconto quando eu comprava pão. Liguei para Dona Cida, que era minha comadre do coração, que tinha sido madrinha do meu casamento. Liguei para o casal de idosos, os Pereira, que moravam em frente e que a gente dizia boa noite todos os dias. Liguei para Silvana, que é corretora de imóveis e mora alguns números abaixo, uma moça jovem, mas muito profissional. Falei para cada um deles exatamente a mesma coisa, com a mesma calma. Olha, vou sair da casa por uns tempos e queria te comunicar primeiro, como uma cortesia, sabe? Caso você tenha interesse em vender ou botar a casa à venda, eu acho que agora é um bom momento. Não digo por quê, mas é um bom momento mesmo. E a maioria perguntava: Vera, tudo bem com você? Eu dizia: tá tudo bem sim, só uma mudança de planos. Se você achar que quer vender, é agora mesmo. Desliguei e fiquei esperando, sentada na sala com minhas malas, esperando tudo acontecer. De manhã cedo, quando Rodrigo saía para trabalho, eu comecei a ver. Uma placa aqui, outra placa ali. Vende-se, vende-se, vende-se. Uma placa de cor amarela em quase toda a rua em poucas horas. Marlene vendendo, seu João vendendo, Dona Cida vendendo, os Pereira vendendo. Silvana colocando a placa na frente da própria casa. 6 casas da rua inteira, tudo de uma vez, de um dia para o outro. Era como um sinal, como se toda aquela rua estivesse dizendo não em uníssono, protegendo a gente. Rodrigo voltou do trabalho no meio da tarde e parou no portão. Eu estava sentada na poltrona quando ele entrou correndo dentro de casa, desesperado. Mãe! Mãe, o que aconteceu? A rua inteira está à venda. 6 casas, metade da rua. Você fez isso? Como você fez isso? Sua voz estava acelerada, seu rosto pálido. Ele tinha entendido tudo.
Tinha entendido que se meia dúzia de casas coloca para vender ao mesmo tempo, o valor do imóvel cai significativamente. Que Teresa, sua sogra, não vai ter mais aquele lugar tranquilo, seguro, estável naquela rua bonita. Que Fernanda não vai ter mais aquele bairro dos sonhos. Que aquele investimento todo fica comprometido. Eu apenas virei para ele e falei bem tranquila. Só liguei para alguns amigos, meu filho. Só liguei para algumas pessoas que eu conheço há muito tempo e que valem a pena. Fernanda ouviu tudo. Teresa ouviu tudo. E a cara de Rodrigo virou de branco para cinza. Levou 2 dias inteiros para Teresa arrumar todas as malas dela. Ela não falou nada comigo, não pediu desculpas, só saiu, silenciosa. Fernanda também ficou morna depois disso. Rodrigo tentou consertar as coisas, tentou pedir desculpas, tentou conversar. Mas eu não gritei, não cobrei. Só deixei as coisas esfriarem naturalmente. No mesmo dia que Teresa saiu, Marlene e os outros começaram a tirar as placas. Vende-se, sumindo uma por uma. As casas voltando a ser casa. A rua voltando a ser rua. Voltando a ser normal, como era antes. Rodrigo voltou devagar para mim. Primeiro pedindo desculpas tímidas, depois aparecendo para conversar na cozinha, depois me beijando na testa quando acordava, aquele beijo que ele dava quando era criança, depois arrumando o quarto pequenininho para ficar mais confortável. Ele colocou uma cortina nova, um espelho melhor, deixou aconchegante. Aos poucos ele entendeu. Entendeu que não é porque a gente ama alguém que a gente deixa pisotear. Entendeu que a rua inteira é mais forte que qualquer sogra. Entendeu que você tem que escolher. Fernanda saiu umas semanas depois. Rodrigo mudou de novo para o quarto dele. Deixou ela ir embora de bom grado. E eu? Eu continuei morando naquele quartinho pequeno, mas com o peito levantado, porque aquele é meu lugar, aquela é minha casa, e eu ainda sou quem realmente manda lá, ainda sou a verdadeira dona. No pôr do sol daquele primeiro dia, Marlene apareceu na minha porta com uma tigela de bolo de chocolate caseiro. A gente ficou na varanda em silêncio, comendo bolo, vendo o sol descer vermelho atrás daquela rua que tinha sido nossa testemunha. Ela não perguntou detalhes, não cobrou explicações. Ela só sussurrou. Você fez bem, Vera. Você fez bem mesmo. E eu pensei naquela noite que uma mãe não é fraca. Uma mãe é uma força da natureza que você só descobre quando toca naquilo que ela ama. E a gente não se quebra. A gente apenas redefine o que é lar, o que é verdadeiro lar, o que é família real, o que é lealdade verdadeira e o que realmente importa nessa vida.